Quem vai apresentar para a gente a palestra sobre formação multidisciplinar como estratégia de negócio é o meu amigo Rafael Machado, vice-presidente aqui do CRC do Rio de Janeiro. Faz barulho para ele aí, pessoal. Rafa, que satisfação ter você com a gente. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Eu espero que seja uma parceria aí que dure eternamente, porque é um prazer enorme estar aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, trazendo informação junto com você, junto com o CRC. Cara, não tem como explicar. Obrigado, viu? Obrigado você. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que para mim é uma honra participar de um evento como esse, um evento que o que a gente tem a alegria de fazer, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha nenhum dia. E participar de eventos como esse, que a gente troca o tempo inteiro, é muito importante. Você falou aqui, eu pude ouvir um pouco a tua palestra, o que você falou conecta muito com o que a gente vai falar aqui. Você falou de tecnologia, você falou de ecossistema, você falou de experiência do cliente, e é tudo isso que a gente vai trazer aqui, né? Então, a gente está muito alinhado, muito conectado, e ter essas pessoas aqui. Quem aqui é empresário de contabilidade aqui? Quem tem escritório de contabilidade? Quem é estudante de contabilidade? Que show. 1, 2, 3. Vocês escolheram a melhor profissão da vida, pode ter certeza. A empresa de contabilidade é o melhor negócio do mundo. É o melhor negócio do mundo. Grava isso. Mudou a minha vida. A empresa de contabilidade é o melhor negócio do mundo. Pode acreditar nisso. Mudou a minha também, viu? Mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Eu tenho certeza que pode mudar a vida de todos vocês. O cara, receber vocês aqui no CRC é importante demais. Aqui é a casa, aqui é a nossa casa. Aqui a gente está aqui para trocar sempre. E receber vocês aqui é o maior prazer. Ainda mais para um evento como esse, onde a gente... Qual o objetivo do evento? A meu ponto de vista, a gente trocar informação, a gente trazer ideias para que vocês apliquem lá no negócio de vocês. Claro, tem coisas que a gente vai falar aqui, coisas que o Maurício falou, que não vai se aplicar ao teu negócio. Você tem que filtrar, pô, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Mas eu tenho certeza que se cada um de vocês sair daqui com 3 ideias legais para implantar no negócio, já vai fazer muita diferença. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. 3 pessoas falaram que são clientes da Contimatic. Cadê vocês? Tá, lá 2, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês, tá bom? Não vai embora não, tá? Rafa, meu irmão, tô ali de camarote ali. Obrigado, viu? Palco é seu. Deixa eu pegar o passador aqui. Valeu. Ó, tem que ficar aqui na câmera, né? Boa palestra, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vamos começar, ó. Isso aqui é o currículo. Mas por que eu coloco esse currículo aqui? Que no caminho, durante a palestra, vocês vão entender um pouquinho. Isso aqui, para mim, não tem muito valor. Porque qualquer um de nós aqui pode... É só estudar, é só... Isso aqui é o mais fácil. Isso aqui, para mim, é o desafio mais fácil. O desafio mais difícil é a gente evoluir como ser humano. Esse é o maior desafio. Isso aqui é fácil. Isso aqui, qualquer um de nós aqui pode chegar. Eu só coloquei isso aqui para vocês entenderem como foi minha jornada e como eu planejei o meu negócio. E aí aqui é o nosso título da palestra aqui que eu vou trazer para vocês. Formação multidisciplinar como estratégia de negócio. Aqui é um pouquinho da minha jornada. Ó. Em 2000, eu trabalhava numa empresa de contabilidade desde 98. Fiquei lá 3 anos. Fui de boy a auxiliar de contabilidade. E eu fazia o curso técnico de contabilidade na época, no Senac. Isso foi muito importante para mim, porque quando eu terminei em 2000, foi 98 a 2000, quando eu terminei em 2000, a gente montou a empresa de contabilidade, como técnico, né? Então, o técnico de contabilidade, ele fez toda a diferença na minha jornada profissional. E aí, em 2003, corretor de imóveis. Em 2004, corretor de seguros. 2005, contador. 2010, advogado. 2013, administrador. E 20, jornalista. E aí você... Calma. Flamenguista.
Hoje tem, hoje tem, hoje tem. E aí a gente já começa com o nome da nossa empresa, né? Eu lembro que quando a gente começou, muitos colegas falavam assim, pô, mas tua empresa não tem contabilidade no nome? Pô, mas por que não tem contabilidade? Eu falo, não, porque o nosso projeto, a gente acha que a contabilidade tem que ser o carro-chefe. Mas é o que o Maurício falou aqui. A gente tem que entender de negócios. Não é só a contabilidade. Contabilidade é importante demais. O melhor negócio do mundo. Mas a gente tem que entender de negócio. E aí, quando a gente criou a nossa empresa, Grupo RM Negócios. E acho legal, isso aqui foi em 2001. E aí hoje eu vejo um monte de gente, Maurício, falando sobre ecossistema, falando... E vocês vão perceber, eu perguntei o nome, o Maurício falou de um colega aqui de São Paulo, que tem um ecossistema, eu perguntei o nome dele, porque vocês vão ver que tem uma diferença entre ecossistema que o Maurício apresentou e o nosso. Aqui é um pouco do que a gente faz hoje. E aí eu vou falar de cada uma, não agora, no próximo slide, mas eu queria que vocês entendessem aqui, ó. Quando a gente fala em ser multidisciplinar, em entender de negócio, é porque eu acredito muito. Vocês veem hoje. Hoje vocês são procurados todos os dias por empresas querendo fazer parceria com vocês. Ali fora, eu estava ali fora agora, veio uma menina, ó, eu sou de medicina e segurança do trabalho, eu faço parceria todos os dias. Pessoal de certificado digital, pessoal, todo mundo, banco, todo mundo procura a gente. Por quê? Recuperação de crédito. Mas por quê? Mas por quê? Porque a nossa carteira tem muito valor. A gente tem uma carteira de empresários e a gente tem o principal, a confiança deles. A confiança deles. Cara, isso é maravilhoso. O Maurício falou aqui na palestra dele, só vou abrir um parêntese, o Maurício falou aqui, ele deu um exemplo, ele falou de confiança, acho que era um pilar que ele colocou, que era confiança ou... Acho que acredito que era confiança. E aí, olha que legal, como tudo depende da forma que a gente enxerga. A gente erra. Quem aqui tem empresa de contabilidade e nunca errou? Levanta a mão aí. Quem nunca pagou uma multa? Aqui. Olha, aqui. Qual é a importância para você? E o cliente não saber que a multa... Cara, você falou exatamente no ponto que eu ia colocar. Olha como tudo depende da forma que a gente vê. E eu penso diferente de você. E vou te dizer por quê. Para quem está em casa, o que ele falou? Que o importante é o cliente não saber que a gente errou. E eu penso o contrário. Por quê? Não, mas por quê? Por quê? A relação de confiança a gente constrói exatamente no erro. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu no meu escritório. A gente abriu uma empresa, e no começo da jornada ali, o nosso processo falhou em algum momento e a gente pagou a multa de um mês ali entre a abertura, a gente pagou a multa de R$250. Já aconteceu isso aqui com alguém? R$250. Eu podia fazer o seguinte, a gente pagou a multa, eu podia falar, cara, tá tudo certo, a gente nem viu. Mas o que eu fiz? A nossa relação é de confiança. Então, eu chamei o cliente, chama o cliente. A gente reúne com o cliente, fala para ele, ó, o que aconteceu? A gente falhou no processo aqui, a gente não fez a declaração, gerou essa multa de R$250 e a gente pagou. O que eu estou dizendo para ele? Você pode confiar em mim até no erro. Exatamente, eu estou fidelizando o cliente no erro. Eu estou fidelizando ele no erro. Falei, ó, eu errei, resolvi, chamei a responsabilidade é minha, eu sou responsável, resolvi e estou te comunicando, porque a minha relação contigo é de confiança, transparência. O que ele fez? Não, eu vou pagar. Eu falei, não quero. E aí, olha que legal. 2 semanas depois ele voltou no escritório e trouxe o que para mim? A camisa do Flamengo. Tá aqui, Rafa, aquela multa. Você vê, você fidelizou o cara no erro. Olha a oportunidade que a gente tem. Tudo é da forma que a gente vê. Quem aqui faz administração de imóveis? Alguém administra imóvel aqui? Alguém é corretor? Jane? Condomínio. Beleza.
Registro de marca, quem faz? Ninguém faz registro de marca? Registro de marca era uma atividade exclusiva da advocacia. Só advogado, há um tempo atrás, podia ser procurador no INPI. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje qualquer profissional pode fazer. Então, quem não faz registro de marca aí, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Contabilidade consultiva. Falaram aqui. Quem faz? Pô, o Maurício falou. Processo tecnológico, aceleração, todo mundo quer tudo para ontem. Isso, no meu ponto de vista, é uma grande oportunidade que a gente tem. Concorda? Porque é igual o médico. O médico, você vai lá no médico, faz os exames. Se ele der os exames na tua mão, você consegue? Você consegue identificar o que você tem que fazer para melhorar? É igual contador. Se eu tenho aceleração de processo, informação em tempo real, e eu tenho relatório, meu cliente não sabe interpretar relatório. Vai precisar de quem? Sentado com ele ali, gerando valor. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem, a tecnologia. Aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para quem está em casa e para vocês. Reforma tributária, ela é boa ou ruim? Depende do quê? Quem falou depende? Depende do quê? Para você, é boa ou ruim? Não, no teu ponto de vista, é boa ou ruim? Por quê? Ó, ela disse... Ela está pensando como contadora. Ela disse que é bom porque ela vai calcular uma guia só. Mais alguém? Para você. Passou. Aqui, ó. Vai dar oportunidade. Verificar realmente a necessidade do contador como diagnóstico principal, se é lucro real, se é lucro presumido, se a formação de preço dele está correta, porque o papel do contador é esse. Não é ficar só no escritório calculando. Ó, ela mudou de ideia, volta para ela. Ah. Agora que ela... É réplica. É, porque a gente vai passar a ter tempo de analisar, é o que nos falta hoje. Então, vai diminuir a questão das multas, a gente vai poder ser mais assertivo, embora eu acho que vai ser, o imposto vai ficar um pouco alto, né, a alíquota. Mas mesmo assim... A gente De quem? De quem? Dos impostos unificados. Mas por quê? Acredito... Já tem alíquota definida? Vai ficar mais ou menos a 25%. Mas já está definido isso? Não, ainda não. Não está definido, não. Ainda não. Mas, enfim, eu acho que a gente vai conseguir ter mais tempo para poder analisar os relatórios que hoje, por conta dessas mutirões de declarações, a gente não consegue. Então, olha que ponto interessante. A gente, enquanto instituição, CRC, o que o contador espera da gente? Que a nossa posição seja o seguinte, ó, pô, tá aumentando... A gente ainda está prematuro, né? A reforma prematura. E o contador está assim, pô, a gente tem que... O CRC tem que brigar porque vai aumentar a alíquota do prestador de serviço. Eu não sei, está prematuro ainda. O que eu penso? Quanto tempo... Esquece tributo, cara. Quanto tempo a gente vai levar para você migrar definitivamente um regime para o outro? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Olha como eu vejo. A tua visão, você falou, a tua visão é de... Você tem escritório de contabilidade? Então tem que virar a chave. Porque a tua visão é de contadora, que você falou, não foi? Você tem que ter a visão de empreendedora. Você é empresária. Você não é só contadora. Você é empresária. A tua visão tem que ser de quê? De oportunidade. A minha visão é a seguinte... Se eu tenho 10 anos para ganhar dinheiro. Eu tenho 10 anos pela frente de oportunidade para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o especialista em tributo é quem? Eu. Exatamente. Sou eu. Se vai demorar 10 anos, eu não tenho que estar preocupado como vai ficar lá na frente, se o prestador de serviço vai pagar mais, se vai pagar... Eu tenho que olhar o seguinte. Eu tenho 10 anos para me preparar, para estar preparado para ganhar dinheiro. Eu não posso deixar essa oportunidade de ir para o advogado.
nem para o economista que já está ganhando dinheiro aí. Essa oportunidade é minha. Eu sou especialista. É minha. Então você tem 10 anos para se preparar para ganhar dinheiro. Então olha como, você que é estudante de contabilidade, olha como a contabilidade é maravilhosa, o melhor negócio do mundo. Consultoria empresarial, quem faz consultoria aí? Alguém falou de Sebrae, foi Maurício. Quem faz consultoria para o Sebrae? Consultoria para o Sebrae. Está perdendo dinheiro quem não faz. O edital do Sebrae está aberto. Sebrae Rio de Janeiro. Só credenciar, começar a ganhar dinheiro com o Sebrae. O Sebrae paga bem. O CAC, custo de aquisição de cliente, do Sebrae é 0. Nível de cobrança do Sebrae, lá embaixo. Porque não é o Sebrae que o serviço não é para o Sebrae. A maioria do serviço é para MEI, inclusive. Alguém não faz consultoria, perdendo dinheiro. Corretagem de seguros. Alguém aqui é corretor de seguro? Não? BPO financeiro, são 2. Eu fui um que levantei o dedo. Então a gente tem 3 que fazem aqui. Estão perdendo muito dinheiro. Certificado digital. Quem não ganha dinheiro com certificado digital aqui? Ninguém. Quem trabalha com certificado aqui? Não, trabalho com certificado é o seguinte, o certificado era um problema para a gente só tinha trabalho. A gente tinha que controlar isso, porque é uma ferramenta de trabalho nosso, certificado do cliente. E a gente não ganhava nada. Então, se eu tenho uma parceria, eu estou ganhando, pelo menos. Todo mundo tem parceria aqui, pelo menos. Beleza. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Alguém faz aqui? Para o cliente? Beleza. Curso de treinamento. Quem faz curso? Quem capacita o cliente aqui? Quem treina o cliente? Na minha opinião, tá? A minha opinião, isso aqui, grava o que eu estou dizendo. Isso aqui é o petróleo do escritório de contabilidade. Hoje e amanhã. Pode gravar. Grava isso aqui. Quem fizer isso aqui... Esse curso de treinamento para o cliente. Vamos lá. Vou te explicar. Claro. Vamos supor que essa turma aqui não sei quantas pessoas tem, sei lá, 60 pessoas. É o número de clientes que fechou contigo a abertura de empresa esse mês. Podem ser sócios, você tem 60 empresários, certo? Esses 60 empresários, quando entrarem lá no teu escritório, eles vão gerar uma demanda inicial muito grande no teu time. Porque todo mundo aqui é empresário de primeira viagem e tem um monte de dúvida. Eu não sei como a minha atividade empresarial ela impacta na minha pessoa física, eu não sei se eu posso misturar a minha despesa pessoal com a do escritório, eu não sei o que eu preciso para registrar um funcionário, eu não sei nada. Então, onde é que vai bater isso aí? Vai bater no teu time, né? Imagina, 60 pessoas batendo no teu time, certo? Isso é o quê? Um problema. E aí você tem o que aqui? Visão de empreendedor. Uma oportunidade. Eu vou pegar essa galera toda, vou vender um curso para eles de empresário, 3 ou 4 encontros, e vou botar eles assim, ó. Olha o que eu estou criando aqui. Relacionamento entre 60 empresários, porque tem um coffee break ali, estou ganhando dinheiro, porque esse curso eu vou cobrar, e eu estou pegando os meus chefes de setor e estou fazendo eles ganhar dinheiro extra, porque eles vão participar do treinamento. E aí você vai fazer um encontro lá, para falar planejamento tributário, tipo de empresa. E aí você pega isso aqui, meu amigo, tudo isso aqui que você faz, cada encontro são 2 módulos desse aqui. Você imagina, 60 empresários lá na tua empresa, e cada encontro você está vendendo 2 módulos desse aqui. Gestão financeira. No final do dia, eu vou vender o que para o meu cliente? BPO financeiro. Por quê? Porque eu conscientizei ele da importância de ter um financeiro redondo. Se ele não sabe disso, ele começa a jornada dele. Quando é que o cara vai saber a importância dele entender como funciona tributo e o reflexo que tem a atividade empresarial na pessoa física? Quando é que você vai saber? Quando chega no ano seguinte, que ele fez um monte de besteira, e aí chega o imposto de renda para você fazer. Aí ele acha que você é o quê? Mágico. Exemplo. O cara tem um prolabore de um salário, distribuiu 5 mil de lucro e o patrimônio dele aumentou 1 milhão. E aí, exatamente. E a história onde? Então você já imaginou? Se você treinar o cara, olha só,
Você, primeiro, você gerou autoridade para ele, você remunerou melhor os teus chefes, você faturou, ganhou dinheiro, você vendeu outros produtos e você diminuiu o trabalho inicial do teu time. E você gerou relacionamento entre 60 empresários novos. Aí você pega isso aí, isso aqui eu estou falando aqui, no físico. Aí você pega esse treinamento, você empacota ele e vende online. Aí você consegue escalar. Então, por isso que eu estou dizendo, treinamento, pega a história do G4. Treinamento é o petróleo. Quem é contador, tem empresa de contabilidade, faz treinamento, treina o cliente. Treina o cliente. O cliente, você gera valor fazendo o quê? Treinando ele. Aí vamos lá, ó. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque desde o início a gente planejou, né? Eu era técnico de contabilidade. Então, quando eu era técnico de contabilidade, de forma nenhuma, jamais eu vou desvalorizar o técnico de contabilidade. Pelo contrário. Pelo contrário. A minha opinião particular é que é uma pena ter acabado o curso técnico. A gente vive hoje um apagão de mão de obra no mercado brasileiro e um pedaço disso é porque a gente acabou com os técnicos de contabilidade. O técnico de contabilidade, para mim, é importante demais. A gente hoje não tem mão de obra. Se você pegar teu escritório e fechar 100 empresas hoje, você consegue contratar? Assim? Não tem mão de obra. Não tem. Exatamente. Mas você não tem mão de obra. É difícil. Como é que você contrata assim? Como é que o escritório faz? Ele forma. É igual o clube, na base. Você pega o cara ali, estagiário, aí você vai, aí vem o mercado, vem os escritórios maiores, as empresas maiores e levam. Aí você tem sempre aquela linha de produção. Aquilo. Isso faz parte da jornada. Você tem que acostumar. Então, o que a gente faz lá? Ali todo mundo faz. Societário, a gente chama societário porque a gente tem a cultura, né, de advocacia. Tem gente que chama de paralegal, chama de legalização, a gente chama de societário. Departamento tributário, que é o fiscal, contábil e DP. E aí, outra coisa que eu acho legal, que de pouco tempo tem isso, um movimento de falar que escritório de contabilidade tem que ter comercial. Tem que vender, contador. E eu acredito, qualquer negócio tem que vender. Se você pode ter o maior investimento, o melhor serviço, se você não vender, você não tem cliente. Então tem que saber vender. E quando a gente pensou o negócio lá atrás, o que eu pensei? Como o Maurício falou, porra, eu tenho que saber ouvir o meu cliente. Se eu escuto o meu cliente, eu sei a necessidade dele. E eu entrego a solução. E a empresa de contabilidade, de novo, é o melhor negócio do mundo. Porque você a oportunidade de resolver vários problemas do teu cliente. E aí o que a gente pensava? Como é que eu consigo criar um ecossistema? E aí a diferença para o teu amigo, que isso é uma característica minha, eu não quero depender de ninguém, eu não quero parceria. Não quero parceria. Por que eu pensava assim? Se eu pegar um advogado e botar ele no meu escritório, passou 10 anos, quem é advogado aqui? Tem advogado aqui? Quem é advogado? Pronto. Passou 10 anos, esse cara vai falar para você assim, ó, você criou uma carteira de cliente com ele, ele falou assim, tchau. Aí você não tem empresa de advocacia, você não está em procuração, você não sabe advogar, o que você faz? 10 anos você investiu. E aí o que eu percebia? Estudando ciências contábeis e com a empresa de contabilidade, a gente tinha demanda, naquela época, demanda trabalhista. Aí a gente tinha auto de infração. A gente, registro de marca. Porra, cara. E aí eu não sei se vocês tinham essa percepção lá atrás. Lá atrás eu tinha que percepção? Lá atrás eu pensava assim, pô, os caras valorizam o advogado pra caramba. O cara tem que dar um visto aí no contrato, o cara cobra caro, e a gente, o cara... Não é exatamente, eu digo lá atrás. Hoje não mais. E aí você ficava assim, porra, não é possível, eu vou fazer direito. E aí quando eu cheguei no final do curso de contábeis, que a galera tá toda comemorando, porra, graças a Deus, falei, não, eu vou emendar direito. Exatamente, vai chegar aí. E aí o que eu fiz? Exatamente. E aí o que eu fiz? Falei, pô, vou emendar direito. Emendei direito, eu fiz 4 anos e meio. Pô, vou emendar direito por quê? Porque, pô, aí a gente voltando pro comercial, é uma porta. Se você está no labirinto, ele só tem uma porta para você entrar, é mais difícil. Agora, se eu estou no labirinto, de novo, para você gravar, empresa de contabilidade é o melhor negócio do mundo. Então, se ele é meu carro-chefe e eu estou no labirinto, eu tenho que ter várias portas de entrada de cliente. E a advocacia é uma grande porta para captação de cliente, para venda.
Você tem dúvida disso? Que é advogado? Você tem dúvida? Por quê? Porque a advocacia é uma grande porta. Porque todo dia o cara bate na tua porta para fazer uma defesa trabalhista, para fazer... Não é verdade? Então, a advocacia é uma porta. O serviço de contabilidade é uma, opa, eu tenho duas. Só que lá, quando a gente começou o escritório, eu era técnico de contabilidade, eu fui fazer um imposto de renda, tinha 2 clientes. Aí fui fazer um imposto de renda de um. Eu falei assim, pô, esse cara tem 10 imóveis. Pô, quem administra isso? Não sou eu, tudo esculhambado. Ia fazer a declaração de imposto de renda. Não... Porra, cara. Não, naquela época não tinha de imóvel, não tinha. Aí eu falei assim, porra, eu vou ver o que eu preciso fazer para ser corretor. Aí conversei com ele, falei, pô, deixa eu administrar os seus imóveis. Aí ele trouxe os 10 imóveis para a gente administrar. Eu percebi, cara, isso aqui, cadê? Tá aqui. Isso aqui é uma porta de entrada de cliente de contabilidade sensacional. E eu vou dizer por quê. Porque, você imagina, o cara te procurou para alugar uma sala comercial, para procurar uma loja, um galpão, ele vai abrir o que lá? E ele gostou muito, Maurício, eu gostei muito desse galpão aqui. Aí o que você vai dizer para ele? Cara, tem 2 fichas aí na tua frente. Aí gera o quê? Se você faz uma concessão para ele, o gatilho da reciprocidade. O cara me fez uma gentileza, porque eu gostei muito. E ele vai fazer o quê? Pô, cara, quem vai legalizar a tua empresa? Você. Então, isso aqui, grandes clientes que a gente tem hoje, entraram por aqui. Alguém sabe quanto ganha aqui para administrar imóvel? Não, isso é o recorrente. Recorrente. A gente ganha o primeiro mês de aluguel. Então, o que quer dizer isso? Um apartamento com aluguel é 5 mil reais. Eu aluguei para você, eu ganho 5 mil reais. E todos os meses eu ganho 500 reais. 10%. Uma visão. O fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa do serviço contábil, ele tem o fixo. No direito, ele já não tem esse fixo, depende muito, né, do contrato que você fecha, você tem ali o êxito e tal. E aqui a mesma coisa. Então, quando você fala que a contabilidade realmente é uma oportunidade excelente de negócio, eu vejo justamente por esse fluxo, que você agrega valor ao seu escritório e ao fluxo de caixa, para a gente aprender a colocar isso como uma visão de reflexo no comercial. Sim. Tá? Então, olha que legal. Olha o comercial. Eu tenho uma porta aqui, grande, eu tenho uma porta ali. E você quer ver agora o diferencial de ser advogado? Vou dar uma dica para vocês dois. Não sei se vocês fazem isso. Como é que você vende processo? Para você me vender um processo, tem que te procurar, eu tenho que te contar o quê? Uma história. E aí você faz o quê? Você avalia se meu direito é bom. E aí você vai propor uma ação, certo? Geralmente uma ação indenizatória, o advogado cobra o quê? 30% sobre o êxito. Não é isso? Relação de consumo. Enfim, eu tenho que te contar uma história, você tem que me ouvir para você dar uma opinião, não é assim? Você não tem que fazer isso. Você precisa fazer isso, não vende, não precisa? Então você imagina, estou eu com o escritório do Maurício, disputando a contabilidade aqui. Aí o cara tá assim para mim, pô, mas o Maurício lá, o outro cliente, acabou. Quando ele fala que o Maurício está com preço um pouquinho mais barato que o meu, mais baixo, acabou a história, Maurício. Sabe o que eu vou falar para ele? Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma consultoria jurídica para você e para o teu sócio gratuita. Consultoria, está dentro do contrato. O que quer dizer isso? E todas as vezes que você for assinar um contrato de locação, você tiver uma dúvida, você vai me ligar. E eu já faria isso para ter um cliente jurídico. Eu já faria? E o que eu estou fazendo? Diferencial. Diferencial. Todo mundo, escuta isso, todo mundo quer um advogado para chamar de seu. Porque mexe com a vaidade. É verdade? Mexe com a vaidade. O cara pode ser um MEI. Mas ele quer, eu vou falar com o meu advogado. Eu vou mandar para o meu advogado ler. Não é assim? Não é assim? E aí você tem que fazer o quê? Capitaliza ali. Então, ó. Eu tenho 3 portas. Aí seguro.
Aí lá em 2003, o que eu via? Pô, a gente administra imóveis. Seguro incêndio obrigatório. Seguro fiança. Eu tenho um monte de cliente, plano de saúde, seguro empresarial. E aí eu tinha que fazer o quê? Indicar um corretor. Pô, cara, o que eu preciso para ser corretor de seguro? Funenseg, 1 ano. Eu vou lá. E aí vou fazer Funenseg. E aí todos os seguros dos nossos clientes a gente faz aonde hoje? Seguro é bom? Alguém sabe aqui? Alguém sabe quanto ganha de comissão num plano de saúde empresarial? Alguém sabe aqui o que ganha o corretor? Não, isso aí não. Isso aí você está falando o vendedor. O vendedor ganha primeiro, o vendedor. Ó, você sabe? Não, automóvel não vale a pena. Olha só o residencial. O residencial, por exemplo, tem só uma seguradora que está lá no topo. Seguro viagem. O seu cliente lá vai viajar. Ô, rapaz, tu vai viajar para onde? Vou para Cancún. Ih, rapaz, tem um negócio bom para você aí, ó. Exatamente. Mas o plano de saúde ganha 300%. A primeira, você imagina, você faz um plano de saúde do Maurício ali da PJ dele que tem 3 funcionários. R$2.000. Você ganha a primeira, a segunda, a terceira e 2% vitalício. É ruim? E você tem o que aqui? Todo mundo procura a gente para quê? Todo mundo procura a gente para quê? Qual o nosso ouro aqui? A nossa carteira de cliente, a confiança dele. Então, uma outra porta, não é? Se eu tenho um comercial vendendo seguro, eu vendi seguro para o Maurício, tem uma empresa, me relacionei com ele, em algum momento, a gente vai vender para o Maurício. E a gente faz o que lá? A gente respeita muito a porta que o cliente entra. O cliente entrou pela porta do direito. Respeita a porta. Respeita a porta. Encanta o cliente. Quando ele estiver encantado, no terceiro, quarto mês, aí o que você faz? Aí você oferece os outros serviços. Consultoria, BPO financeiro. Pô, isso aqui é ouro. Isso é ouro. Quem não faz está perdendo dinheiro. É só, não pergunta para mim, não. Joga no Google. Sebrae, IBGE, pesquisa. Só perguntar. Se você perguntar para o Google por que as empresas quebram nos primeiros anos, os 8 motivos, 5 ou 6 estão relacionados a isso aqui. Temos um problema? Se tem um problema, visão de empreendedor, não de contador. Se tem um problema, você oferece o quê? Então, quem não está fazendo BPO financeiro... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você tem um cliente por indicação para contabilidade, você concorda que esse cliente já está praticamente fechado? Está vendido, cara. O cara te indicou, está vendido. Esquece. Não. Então, o que você tem que fazer? Quando você vai um cliente de contabilidade, foca aqui, ó. Cara, como é que é o teu financeiro lá? Você tem RP? Você usa uma planilha? É aqui. É aqui. Esquece a contabilidade naquele momento ali da venda. Porque o que o cara pensa? Porra, nunca nenhum contador falou sobre isso comigo numa reunião. Rafael, deixa eu atravessar aqui um ponto e fazer uma pergunta que tá aqui me incomodando. Para ter um portfólio de serviços tão vasto quanto esse que você está colocando, qual a estrutura que um escritório precisa ter para operar tudo isso, para que o custo de operação valha a pena nessa prestação de serviço aí? Como qualquer negócio. Você não vai virar essa chave aqui assim, ó. Play. Você abre uma empresa e aí você vai crescendo a empresa, você vai contratando gente para aquela operação. Aí você abre um outro segmento, você vai entendendo o negócio e vai construindo aquela empresa, aquela operação. Natural, como qualquer negócio. Por exemplo, o Flávio, eu tenho uma casa de festa. Como é que eu opero a casa de festa? Como qualquer empresa. Pensamento empreendedor. Só que aqui, a casa de festa eu consigo linkar com o meu cliente? Consigo às vezes. Porque o meu cliente tem filho, tem família, faz festa corporativa. Consigo. Mas aqui eu linko muito mais. Mas ok, sim, isso é uma construção de longo prazo, entendi. Mas hoje, por exemplo, se eu tiver um escritório ali com, sei lá, 5 pessoas atuando comigo,
eu já teria condições de fazer Não. de fazer esse fluxo aí? Não. Qual que é a estrutura ideal que você vê para esse tipo de... Pensando no modelo final, estou pronto Sim. ali, qual a estrutura que você vê A final? estrutura final é você ir incluindo cada serviço à medida que você for desenvolvendo. Exemplo, pô, daqui, qual é que faz mais sentido para mim? Que eu penso, hoje, BPO financeiro. Por que BPO financeiro? Porque eu tenho DP, eu tenho fiscal, e o que dá gargalo na minha operação de contabilidade sempre? Conciliação bancária, né? Financeiro. Então, se eu tenho financeiro aqui, pô, cara, esse é teu problema, dá isso para eu fazer. Então, se eu tenho, só respondendo, então, se eu tenho esse problema aqui, eu resolvo ele e eu zero minha contabilidade. Então, o BPO financeiro, cara, o cara que está na contabilidade, o teu próprio funcionário que está na contabilidade já vai ter mais tempo. Então, é mais fácil de você deslocar ele para começar o BPO. Mas é uma operação aqui, como eu disse, que você vai estruturando à medida. Por exemplo, Maurício trouxe o exemplo aqui de parcerias. O cara tem um andar só de parceria. Aí é fácil. Se você for, eu vou botar um monte de parceiro aqui. Pô, é muito mais fácil. Parceiro, trago parceiro. Mas meu modelo de negócio eu não queria depender de parceiro. Exatamente. E aí você leva mais tempo. Por quê? Porque tem que estudar. O que eu preciso para ser advogado? 5 anos de faculdade. Será que é todo mundo que está disposto? Eu pensava assim, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Se eu ficar em casa assistindo novela da Globo ou na academia lá estudando. Daqui a 5 anos, se eu ficar assistindo novela, eu sou contador. Mas se eu ir para a faculdade, aí eu não. Aí eu sou advogado. Também isso vai gerar valor para o meu cliente. Rafael, só queria complementar, te perguntando o seguinte, o porte das empresas que você faz esse serviço de BPO, qual é o ramo e o porte de faturamento deles, assim, em média? Qualquer ramo. O problema não é o ramo. Para mim, isso é uma opinião particular minha, tá? O BPO financeiro, o problema não é o ramo. O problema é a mentalidade. Tem cliente que você não adianta. Você não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. Porque se o cliente ele não entender e não enxergar valor, você não vai conseguir. E tem cliente que não está preparado. Tem cliente que não está preparado, por exemplo, para fazer um planejamento tributário. Porque a mentalidade dele é aquela que imposto é não quero imposto. Então, esse cliente, tu chuta ele, não quero. Para mim, não vale a pena o risco. Entendeu? É o que eu sempre digo, você que é estudante de contabilidade. Isso pode ter certeza do que eu estou te falando. A maior vítima que a gente tem é o cara que está começando. Por quê? Porque o cara que quer jeitinho, ele vai procurar você. O cara que quer fraudar, ele vai procurar você. E olha que legal, a nossa carteira ela é focada sempre em indicação. 80% é indicação. E aí, o que você vai fazer? Se você começa a tua empresa com o cliente com perfil que gosta de dar jeitinho, com o cliente que não gosta de pagar, que não vê valor, é natural que numa linha de 5 anos você vai ter o quê? Clientes desse perfil. Se você cobra baratinho, aí você vai ser vista como contadora baratinha. E aí ele vai te indicar quem? Vai no Maurício ali, que ele é baratinho. Vai no Maurício ali, que ele dá jeitinho. Então, o principal cuidado que você tem que ter é quando começa. Porque, isso aqui não vale a pena para mim. Não quero. Eu quero um cliente que tenha esse perfil aqui. Desenha um cliente, eu quero esse perfil. E vai atrás dele. Porque o ambiente que ele vive, o ambiente que ele frequenta de pessoas que pensam igual a ele. Então, numa linha do tempo de 5 anos, é o perfil de cliente que você vai ter. Então, cuidado. Quem está começando, cuidado. Cadê? Administração de condomínio. A Jane, eu sei que faz. Alguém faz administração de condomínio? Ninguém faz. Administração de condomínio, e aí que startou a gente o BPO, administração de condomínio é BPO na veia. BPO na veia. O que é administração de condomínio? Olha que legal. Administração de condomínio é BPO financeiro, fiscal, DP, contábil e assembleia jurídico. Então, administração de condomínio, cara, é muito bom. Você trabalha menos, ticket médio mais alto, não tem inadimplência. Maravilhoso. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Tô olhando. E aí, aqui. A gente, na pandemia, olha que legal. A pandemia, ela foi muito impactante para mim. Porque a pandemia, o mercado contábil, a gente se preparou para quê? A gente se preparou para uma guerra.
Por que vai acontecer? O meu cliente está fechado, não vai receber, efeito cascata, vou quebrar. Não é isso? E aí, o que a gente teve lá no início? As MPs. Porra, aquilo foi um presente para a gente. Porque você imagina os empresários sem a gente para interpretar, orientar e operacionalizar as MPs. Porra, ele falou, pô, contador não posso deixar de pagar. E aí, o que aconteceu o fenômeno? A gente começou a crescer. Muito escritório de contabilidade cresceu muito durante a pandemia. Olha a oportunidade, olha que legal. E aí, a gente vendo a estrutura, falou, pô, cara, por que eu vou fazer na pandemia? Eu vou ficar em casa? Pô, vamos criar um estúdio para a gente criar conteúdo de contabilidade. Aí criamos um estúdio podcast. Falei assim, aí começou. Pô, estúdio podcast, produção de conteúdo. E aí, à medida que foi passando o tempo, a gente convidava um cliente, o cliente chegava lá, porra, que legal isso aqui, bicho. Porra, que legal. Eu quero participar. E a gente começou a virar um negócio. A gente começou a vender, alugar e produzir para o cliente. Aí veio a galera do futebol. Aí olha como o futebol é legal. Olha como o futebol é legal. Aí o que eu fiz? Pô, mas eu gostaria de... Pô, o que eu tenho que fazer, cara, para ter uma carteira aqui? Pô, tem que fazer jornalismo? Falei, pô, eu quero... Aí fui ver o que precisa, só que eu sou advogado. E aí, pô, eu vi que lá tem aquela discussão, tem uma liminar do STF que permite que você consiga o teu registro sem a graduação. Aí, pô, mas como é que faz isso? Aí descobri. E aí, o que eu fiz? Eu descobri que se eu tiver um CNPJ de uma empresa de comunicação, que a gente tem um estúdio podcast, eu consigo me credenciar na ACERJ, Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. E se eu for credenciado à ACERJ, eu consigo acesso aos jogos do Flamengo na tribuna de imprensa. E na tribuna de imprensa eu gero o quê? Relacionamento. Flá TV é meu cliente. O Smigol é meu cliente. E onde é que eu criei relacionamento com eles? Lá. Então, olha que legal. Isso aqui virou mais uma porta de entrada de cliente. Por quê? Porque o Maurício, ele é meu cliente. E se o Maurício tem um podcast no meu estúdio, ele vai te convidar para te entrevistar. E você eu não te conheço. Eu conheço o Maurício. Mas você eu não conheço. E o Maurício vai levar lá. E é mais uma porta e virou um negócio. E a gente começou a ganhar dinheiro com isso. E aí... Então, ó, certificado digital e treinamento. Treinamento já falei. Eu vou concluir aqui, ó. Segmentação. Quem escuta o mercado falar de segmentação aqui? Pô, segmentação é um negócio legal. Então, o que você faz? Pô, tem que segmentar. Por quê? Porque eu estou vendo que quando eu estou competindo ali na aquisição de cliente, tem gente que fala assim, pô, sou especialista. E aí, o que você tem que fazer? Pô, eu olhei para minha carteira, eu tenho mais de 100 óticas. Conte-se um novo olhar para a contabilidade. Segmentei, chamei o nosso maior cliente, que tem mais de 70 óticas lá com a gente, falei, cara, eu criei isso aqui para te atender. Então, hoje eu tenho uma empresa, um CNPJ, uma marca, nichado para ótica. Pô, se eu tenho uma carteira de cliente, porque eu não posso surfar aqui, está todo mundo surfando, o que eu não posso fazer? E aí, esse ano, a gente criou consultório contábil. Mas por quê? Porque é um perfil interessante de cliente, principalmente para o BPO financeiro. Consultório contábil, está aqui. O médico ele não quer burocracia, não quero. Então tem uma grande oportunidade aqui. E aí, cara, a gente vive hoje um outro momento. A gente teve pandemia, que a gente se preparou. A gente teve o pós-pandemia, que aí, porra, vamos ficar home office, que as empresas diminuíram de tamanho, certo? As empresas diminuíram de tamanho. E a gente está agora num terceiro momento, pelo menos no meu ponto de vista. A pandemia acabou, todo mundo consolidou, e a gente quer o quê? As pessoas voltaram a dar valor ao presencial. E aí a gente fica, pô, home office, híbrido, presencial. Para mim, o melhor modelo é o híbrido. Mas, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de podcast, cara, nova sede. Nova sede. E a nova sede, a gente está aqui, ó. E aí, o que a gente traz? O que a gente pensa? Para mim, prestação de serviço é experiência.
Experiência do cliente é onde? É na hora. Prestação de serviço é na hora. A percepção dele de valor é na hora. Então, o que a gente tem que trazer? Foi o que você falou aqui. Serviço qualquer um presta. Você fazer um serviço de qualidade é obrigação, não é diferencial. Obrigação, você falou isso? Eu concordo contigo. E o que a gente tem que ter? A gente tem que proporcionar para os nossos clientes o quê? Uma nova experiência. Uma experiência diferente. E aqui é onde a gente vai consolidar isso. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Sem treinamento. Sem treinamento. Aqui a entrada. A entrada é aqui, ó. A entrada é aqui. Aqui é um botecão, um ambiente totalmente... O que o cara vai fazer ali? Quando ele entrar... Uma coisa importante, nosso escritório não tem recepção aqui. Por que eu não quero recepção? Eu já fui em mais de 500 escritórios pelo Brasil, de advocacia, de contabilidade. Eu acho, na minha opinião, que a recepção ela me dá uma experiência fria. É exatamente essa experiência aí, ó. Você fica exatamente desse jeito que você está aí na recepção. Ah, eu quero falar com o Flávio. Aí você senta aqui, mas... eu não quero isso. Eu quero que quando o cara toque o interfone lá embaixo, é o Maurício. Quando o Maurício subir, vai estar uma pessoa que conhece muito da minha empresa esperando o Maurício na porta do elevador. Maurício, tudo bem? Entra aqui. Aí quando ele entra aqui é a história da nossa empresa. História rápida. Senão o cara é 1 minuto. Ó, aqui é onde a empresa começou, aqui a sede, aqui é o sócio fundador. Bom, quando ele vira aqui, quando ele virar aqui vai ter um painel com tudo que a gente faz. Não importa se o cara está indo lá fazer contabilidade, alugar um imóvel, ele tem que saber o que a gente faz, de forma breve. E aí, quando ele vira aqui, ó, ele se depara numa área totalmente incrível, onde ele tem bar. O que você bebe, Maurício? Ah, eu bebo uísque, então senta aqui no bar. Maurício, o que você bebe? Então, o que esse cara tem que ficar? Ele tem que ficar 5 minutos ali. Porque esse cara vai estar 5 minutos ali, sentado, igual o Maurício está ali, tomando uísque ou tomando cerveja. E o que vai acontecer? Ele vai olhar, ó. Ele vai olhar e observar. Ele vai observar. Ele fala, cara, que legal isso aqui. Está tendo um treinamento no centro de treinamento, o pessoal está trabalhando, está acontecendo um podcast. Aqui. Aqui é a sala de reunião de vidro. Aqui é o staff, aqui é onde ele está, nesse ambiente todo. E aí ele vai chegar ali e vai falar assim, ó, ele está aqui, ó, o Maurício está sentado aqui, o outro está no boteco, o outro está na arquibancada. Ele vai assim, cara, daqui a pouco quem entra ali? Aí o Maurício é vascaíno. Maurício é vascaíno. Aí o Maurício é vascaíno, ele está ali sentado. Aí entra o Fábio Azevedo com o Edmundo e o Ricardo Rocha para gravar um podcast. Aí o Maurício vai falar, cara... Aí o Maurício é blogueirinho, aí ele vai fazer o quê? Aí eu falo, Maurício, conhece aqui o Fábio, conhece o fulano? Olha a experiência que está gerando para ele. Eu prefiro o Gabigol, Então, e aí o nosso conceito é todo aberto e com vidro. Por que com vidro no estúdio podcast? Porque as pessoas vão conseguir ver de qualquer lugar o que está acontecendo lá, o que está sendo gravado. A gente está gerando conteúdo para o nosso cliente. E aí, olha que legal, olha mais uma porta. Eu fechei aqui quantos? 30 novos empresários. Eu vou entregar para ele o curso, vou falar, cara, você fechou a abertura da empresa com a gente? Você vai ganhar um podcast para você convidar quem você quiser. Aí eu tenho mais uma oportunidade, porque o cara está levando alguém que eu jamais conheceria. E você está mexendo com o quê? Com a vaidade. Porque, infelizmente, as pessoas são vaidosas. E aí, quando você fala assim, pô, eu chamei o Maurício para um podcast, um cliente falou isso para mim. Falei, cara, o Maurício ficou todo feliz, porque chega lá que ele é Disneylândia. Ele fala, cara, que legal isso aqui, eu quero para mim. Só que um cliente falou para mim, cara, você está equivocado. Não é só o podcast. É o antes e o depois. Porque antes, vai ficar 15 dias na rede social do Maurício, a fotinho dele lá, que ele vai participar de um podcast. E depois... a gente vai fazer 3 pílulas e vai mandar para o Maurício da fala dele. E aí aqui são os pilares, para concluir, são os pilares aqui da nossa empresa. Propósitos, pessoas e processos. A gente acredita muito que a gente tem que ter propósitos que vão além do dinheiro. A gente precisa das pessoas para tudo. Pessoas são os nossos colaboradores e os nossos clientes. E hoje a gente tem um desafio que não é só com cliente, é a gente reter talento. Hoje a nossa empresa não precisa ser só interessante para quem é cliente, mas para quem trabalha nela.
Então, isso aqui para a gente é base. E os processos bem definidos, a gente consegue entregar o que a gente vende. E para finalizar, eu acredito muito nisso aqui, muito nisso. A fórmula do sucesso para o empreendedorismo é isso aqui, ó. É mentalidade, ambiência e o conhecimento. Conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. Mentalidade, nesse evento aqui, a gente está ajudando a mudar. Porque quando a gente escuta os colegas, quando a gente escuta, se abre para ideias diferentes, a gente muda a nossa mentalidade. E a ambiência? A ambiência é fundamental. Foi o que eu falei para você. Quando você tiver um cliente que ele quer dar jeitinho, ele vive num ambiente onde só tem pessoas que querem dar jeitinho. Então, a tua carteira de cliente vai ser essa. Então, para mim, essa daqui, ó, é a fórmula de sucesso para o empreendedorismo e para qualquer coisa na nossa vida. Pode acreditar. Mentalidade, ambiência e conhecimento. Obrigado, pessoal. Beleza, ó, o pessoal do online, se quiser mandar pergunta, a gente tem 15 minutos. 15 minutos. Rafael, boa noite. Parabenizo, né, pela exposição, realmente sensacional. E assim, a minha pergunta, né, por exemplo, você foi um visionário, né, chegando à conclusão que uma grande oportunidade seria você se especializar em várias, né, disciplinas, digamos assim, né? E assim, qual foi o desafio, né, principal? Você não assim, desculpa, estou nervoso. Não assim depender, né, de parcerias e você passar também para os seus colaboradores, né, essa formação necessária, né, em direito, né, ciências contábeis, né, esses multidisciplinas, né? Cara, Maurício falou disso. Olha como tudo roda e a gente fala sempre as mesmas coisas, só que de forma diferente. Maurício falou disso aqui mais cedo, cultura. Quando você faz uma parceria, você traz para dentro da tua empresa uma outra empresa, com a cultura totalmente diferente da tua. Totalmente diferente. Então, quando eu olhava lá atrás, eu dizia assim, pô, eu não quero nunca na minha vida depender de ninguém. Claro, vai chegar um momento que você tem que sair do operacional, você é estratégico. Você tem níveis, operacional, tático, estratégico. Eu cheguei no estratégico, pronto. Se você me perguntar, Maurício, acho que eu não acesso o sistema de contabilidade tem uns 10 anos. E não tem nenhuma vaidade em relação a isso. Porque eu acho assim, a gente precisa ter pessoas na nossa empresa melhores do que a gente. Sempre. Eu quero ter o melhor advogado, eu quero ter o melhor contador, o melhor tributarista. Estou feliz, porque é do meu time. Eu não preciso ser melhor do que ele. Se ele for melhor do que eu, tecnicamente, maravilhoso. Com certeza, com certeza. Então, a mentalidade nossa, minha lá atrás, foi essa. Foi pensar na cultura. Se você vê, por exemplo, hoje eu vejo escritórios fazendo fusão. Tenho várias histórias e várias experiências. O escritório de contabilidade, quando fazem fusão, a maior chance de dar problema é a cultura. Porque ela choca. Ela choca muito. Você imagina, minha empresa com 24 anos, atua com 30, a gente vai juntar todo mundo. É difícil. É difícil. Então, Rafael, você falou sobre o jeitinho, né? Os clientes do jeitinho. Como que a gente pode minimizar isso, visto que é muito cultural isso hoje no Brasil, esse jeitinho brasileiro que as pessoas têm? Aí, o que você indicaria para a gente não ter essa carteira de cliente jeitinho? Porque, assim, a gente sabe que todos nós não somos empresários. No meu caso, por exemplo, eu não sou empresário, sou um cara que vou visionando, vou vendo e vou entrando ali e a gente precisa se manter. Então, qual seria, na sua ideia, para a gente poder não ter esses clientes de jeitinho e fazer com que eles melhorem esse jeitinho deles, para que a gente não dê jeitinho para eles? Cara, isso eu acho importante você falar disso, porque eu vejo muito empresário de contabilidade sendo refém do cliente. E a relação tem que ser outra. Pô, não vou dizer não para ele. Como é que eu vou dizer não para o meu cliente? Vou perder o cliente. Você tem que entender, cara, que às vezes vale a pena você perder o cliente. Você não está perdendo, você está ganhando. Porque
um cliente, 2 clientes, você consegue conquistar de novo. Agora, a tua reputação, o custo reputacional é muito caro. Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. Isso aqui, quem tem empresa de contabilidade, tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Vários clientes te pedem, todos os dias, declaração de faturamento. Diferente do que ele emite nota. Isso é a realidade. E eles vêm como? Vou te dar um exemplo. Eles vêm como te falar? Não, que o gerente falou que é só isso. Não é assim? Então, olha que legal. O cliente, para você fidelizar, ele tem que mostrar o quê? Preocupação com quem? Contigo? Não. Se eu falar, não, cara, tá maluco? Pô, não assino isso não. Ele vai achar que você está preocupado contigo. Você tem que mostrar preocupação com quem? Com ele. Então, você fala assim para ele. Lá no escritório, cara, depois que a gente começou a fazer isso, acabou o problema. Cara, o teu gerente de banco, ele está preocupado com ele, em bater a meta de crédito dele. Ele não está preocupado contigo. Se eu assinar isso aí você tem palavras-chave, né? Se eu assinar isso aí para você, eu tenho COAF, isso é uma fraude. Então, se eu assinar isso, você vai ter que assinar junto comigo. A gente está assinando uma fraude. Eu vou perder minha carteira e você vai responder um processo criminal junto comigo. É isso que você quer? Tua empresa é tão legal, é isso que você quer? Não, tá maluco? E ali você filtra ali, pela reação dele. Não tá maluco? Porra, esse cliente é o que eu quero para a vida. Ah, então eu vou procurar outro. Então procura. Quer ver outra coisa? Que também não acontece no escritório de contabilidade? E vou te dizer como a gente resolveu, baseado na tua pergunta. Empresa aberta no nome de terceiro. Você vai lá no meu escritório e quer abrir uma empresa, o Maurício. Não, que o Maurício é meu primo. Isso acontece todo dia. Todo dia. E aí, como é que você faz? Como é que você filtra? Problema nenhum. Empresa para o Maurício? Problema nenhum. Quando você manda um contrato social para ele, você manda uma procuração do Maurício, dando poderes para ele, representar perante o teu escritório, requerer abertura de empresa e assinar contrato de prestação de serviço contábil. Se a procuração voltar com firma reconhecida, é você que eu quero que seja meu cliente. Se com o cara questionar, ali é filtro ali. Questionou, é laranja. Pô, mas é laranja, não quero. Agora o cara trouxe a procuração? Legal. Pode ser esposa, filha, procuração. Por quê? Porque se tiver problema lá na frente, aí você for chamado, que a nossa atividade é perigosa. Se eu for chamado lá na delegacia, pô, tem uma fraude aqui, o que você vai falar? Realmente não conheço o Maurício, não. Quem me contratou foi ele, está aqui a procuração. Tem critério. Hoje você tem uma grande estrutura, uma estrutura fantástica ali, pelo que você mostrou, dentro de tudo aquilo que você vem produzindo há vários anos. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. E a gente sabe que essa estrutura, a gente precisa de uma mão de obra, e essa mão de obra, ela é muito, está muito escassa hoje, né? Então, eu te pergunto, você prefere a pessoa que acabou de concluir o curso de faculdade ali, ou quem já tem experiência? Você prefere moldar aquela pessoa para que ela fique para sempre com você ali, entre aspas, ou você precisa contratar com experiência? Claro, eu prefiro moldar, mas depende da tua demanda. Vai ter horas que, dependendo da tua demanda, você vai ter que ir no mercado buscar. E hoje, de novo, o mercado brasileiro de contabilidade, a gente tem um apagão de mão de obra, é difícil contratar mão de obra pronta. Às vezes você fala assim, outro dia a gente estava discutindo isso aqui, pô, você tem muita gente desempregada na área de contabilidade e tem muita vaga, mas você não tem gente qualificada para a vaga que tem. Esse é o problema. Então é melhor você fazer o quê? Você ter ali uma linha de produção. Você vai produzindo, vai perdendo, vai produzindo, vai perdendo, vai produzindo. Aqui, ó, viu? Aí, ó. Aqui, ó. Isso, ó. Eu falei assim, pô, se eu tenho várias pessoas que saem da faculdade e elas não conseguem um emprego, então eu vou montar um laboratório para atender essa demanda. Na verdade, eu passei por um escritório que eu fiquei um tempo lá por 3 meses, né? E a gente assina até um documento lá, porque a gente não tem que falar muita coisa, mas algumas coisas eu posso falar. Você fica 3 meses dentro de um laboratório, você vai para o andar, você fica lá, as pessoas que estão ali estão sabendo, você não está, você não pode ter contato com o povo lá de baixo, não pode almoçar, não.
e você fica no laboratório por 3 meses. No final, eles te mandam para casa, você volta e aí ele te pergunta, gostou? Achou legal? Tá. Mas todas aquelas empresas que estavam lá, eram todas fictícias. Agora você vai começar a trabalhar. Você desce e vai trabalhar no outro andar. Então, assim, quando você tem um laboratório para isso, você consegue atender uma demanda. Então, a gente tem um nicho de mercado aí para isso também, né? Então, respondendo a tua pergunta, é dela. A gente precisa ajudar. Todo mundo aqui um dia foi ajudado na vida. E acho que a gente tem que devolver isso para a vida. A gente tem que ajudar. Esse é o fluxo. Você me ajuda, eu ajudo ele vai ajudar outro, e ele vai achar isso legal, e a gente vai fazer um fluxo perfeito. Então, só que para ajudar, alguém tem que levantar a mão. Tem que pedir ajuda aqui, ó. Ela pediu. Tem certeza? Você vai conseguir um emprego rápido, porque você levantou a mão. E o segundo, cara, você falou, obrigado pelo que você falou agora. A gente pensa muito em linha com o que você falou. E eu não sei se todos sabem, o CRC, a gente tem 3 pilares. Registrar, fiscalizar e o terceiro, desenvolvimento profissional. E nesse terceiro pilar aqui, e vendo, de novo, visão de empreendedor. Você está aqui no CRC, mas a nossa visão é de quê? Qual é a necessidade versus possibilidade que eu tenho aqui de trazer solução. Isso é um problema. Vou até dar um spoiler aqui, o Samir vai ficar chateado comigo, mas vou falar. A gente, em outubro, a gente está há 2 anos, não sei se vocês conhecem o prédio aqui do CRC, a gente tem 20 andares, e a gente está há 2 anos alinhando com o Senac. Por que Senac? Porque o Senac é do Sistema S, tem uma metodologia excepcional, e o que a gente está alinhando com o Senac? Vai inaugurar agora em outubro, esse ano, primeiro módulo. A gente está desenvolvendo aqui no CRC o núcleo de prática contábil. A gente vai ter 3 andares aqui que a gente vai dar de forma gratuita para o estudante de contabilidade, para o profissional de contabilidade, para o funcionário de escritório de contabilidade, prática. A gente vai ter teoria e laboratório, prática. Isso é, cara, espetacular. Por quê? Porque o estudante de contabilidade, quando ele vem para o mercado, ele fala assim, porra, a empresa quer experiência. A gente, quando quer contratar, a gente quer um cara que, porra, pelo menos... E o cara, quando sai da empresa pública, ele quer se recolocar no mercado, ele não tem experiência. Então, isso a gente acredita que seja o primeiro passo para a gente ajudar a resolver um problema nosso, de todos, da sociedade. Ô, Rafa, lá em São Paulo, a Contimatic tem parceria com todas as universidades, Senac, Senai e, no caso, o Centro Paulo Souza, que são as ETECs e FATECs. Então, eles utilizam o nosso sistema lá, já tem uma disciplina obrigatória que é a prática contábil. Então, todas as universidades utilizam o nosso sistema. E nós vamos colocar aqui no modelo de vocês. Então, viu? Exatamente. Exatamente. Não, mas isso é importante. Só para concluir, o Senac, ele no termo de cooperação técnica, ele é o responsável em trazer a tecnologia. Então, a gente vai ter aqui. O cara vai teoria e laboratório de prática. E a gente começa com DP e tributário, depois vai para contábil, gestão financeira, que aí a teoria é tesouraria, e o quinto, que é o empresarial. Você imagina, o estudante de contabilidade vai aprender a abrir empresa, fazer alteração, e aí olha que legal. E como é que você aprende na prática? Mas como é que você... E na prática? Vida real, como é que você faz? A gente vai ter aqui, sabe como? A gente vai resolver um problema também na sociedade. A gente vai abrir MEI, fazer alteração de MEI, como? Você está no curso empresarial, você vai aprendendo a teoria e na prática atendendo a sociedade. Abrindo MEI, fazendo alteração de MEI, fazendo baixa de MEI. Não, MEI. Rafael, uma pergunta do online aqui. A Simone Gomes perguntou. Ela está começando agora do zero. Como que ela prospecta novos clientes? E falou que não quer viver de imposto de renda para sempre, porque ganha muito pouco. O imposto de renda... O imposto de renda não é nem uma atividade privativa da contabilidade, né? Mas, como ela começa a prospectar os primeiros clientes, cara, eu digo que hoje é muito mais fácil. Na nossa época, 20 anos atrás, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Hoje é muito mais fácil. Hoje o cara, para você abrir um escritório, você tinha que ter uma sala. E hoje, e aí eu vou dar outra dica para quem está começando. A gente falou do cliente, o cliente que tem um perfil ruim.
E outra cilada, outra armadilha que quem está começando cai, e aí eu tenho que falar disso, é o preço. Isso é para qualquer negócio. Por quê? Porque quem está começando cai na armadilha do preço. O cara quer captar os primeiros clientes, aí ele faz o quê? Pega o preço e joga lá embaixo. Mas por que ele joga lá embaixo? Porque ele consegue fazer. Ah, eu vou pegar... Só que vai chegar uma hora... Vou te dar um exemplo. Eu peguei 20 clientes, cobrando lá baratinho. Eu vou ser conhecido como contador baratinho. E aí eu peguei 20 clientes. Cara, quando você pega 20 clientes cobrando baratinho, você matou a tua oportunidade de ter uma empresa de contabilidade, crescer o teu negócio. Você se suicidou. Sabe por quê? Porque você sozinho não vai conseguir atender mais clientes. E aí, como é que você cobrando baratinho, você contrata, você aluga uma sala, você paga sistema, você evolui? É impossível. Eu te dou um exemplo de uma menina que trabalhou no meu escritório, saiu, montou uma empresa de contabilidade. Ela tinha 10 clientes. Ela falou, Rafael, eu cobrava R$200. Eu falei, pô, tu virou refém deles. Eu falei, o que você vai fazer? Vamos fazer uma notificação? Você vai mandar uma notificação. Quem não tem funcionário desses caras aí, você vai cobrar meio salário. E quem tem funcionário, você vai cobrar 1. Rafael, tá doido. Você vai mandar. Mandou. Ficou com 4. 4. 2 e 2. Então, o que quer dizer isso? Ela tinha 10 clientes. Ela ficou com 4, trabalha menos e ganha mais do que ela ganhava. Faz sentido, né? Pessoal, mais perguntas? Mais alguma pergunta do online? Não? Então, senhoras e senhores, palmas para Rafael Machado. Que show, cara, que show. Obrigado, obrigado. Fica aqui com a gente aqui. Que show, sensacional, né? Sensacional. Essa é a nossa ideia, pessoal. Nós viemos aqui para o Rio de Janeiro exatamente com esse conceito, tá, Rafa? De fato, ajudar o profissional de contabilidade. Nosso objetivo é que você saia daqui impactado. Cara, entendi um novo modelo de negócio, entendi que dá para fazer, não é algo intangível, é algo que eu consiga alcançar, né? Acho que esse é o objetivo, né, Rafa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para... Se eu esqueci de falar, porque o tempo é pouco, eu falo pouco, e o tempo... Esqueci de falar. A gente consegue tudo que a gente quer. O meu pai, a minha infância foi muito difícil. Às vezes eu até brinco, né? Porque as pessoas dizem, pô, Rafael não tem cara de quê? Mas a minha infância era muito difícil. A gente começou o escritório num bairro muito pobre aqui do Rio, Jardim América, não sei, Jardim América São Paulo é bom, aqui é ruim. Aqui é ruim. Alguém conhece o Jardim América? Então, a gente começou no Jardim América. E o meu pai, meu pai vendia o almoço para comprar janta. Meu pai tinha uma Kombi velha, toda caída, e vendia fruta. E assim, a gente só tinha, eu e meu irmão, a gente só tinha do meu pai, é o que eu digo, meu pai não me deu dinheiro para comprar uma caneta para o meu escritório. Mas o meu pai, por isso que eu falei no início, que currículo, isso aí é besteira, isso aí a gente consegue. O meu pai me deu o principal para mim, o mais caro que eu tenho, que é a formação do caráter. Meu pai mostrava ali, todo dia, como a gente tinha que ser. E o nosso maior concorrente não é o Flávio, não é o nosso amigo aqui, o Maurício, nosso concorrente somos nós. Quando você achar que você está muito longe, porque a gente sempre quer se comparar com os outros, né? Quando a gente achar que a gente está muito longe do outro, a gente tem que fazer um exercício muito simples, para e olha para trás. Aí você vai ver, por de ontem para hoje eu evoluir, então estou no caminho. Independente se você vai demorar mais tempo, menos tempo, você tem que estar caminhando todo dia e acreditar. Acreditar porque a gente consegue. Se a gente tiver bons propósitos, a gente consegue. Se a gente tiver caráter, por isso que eu falo, o maior ativo que a gente tem é o nosso caráter. Currículo, a gente consegue. Pode demorar, pode ser mais devagar, mas vai chegar. Se você apontar, se você vai daqui para São Paulo, de carro, eu não sei o caminho. Eu sei que tem que pegar a Dutra, mas não sei o caminho. Se eu botar o Waze aqui, ele vai... Eu sei onde eu quero chegar em São Paulo. Então, se eu não tenho condição, eu vou começar andando, aí eu vou melhorando, daqui a pouco eu vou comprar uma bicicleta velha, mas eu estou caminhando para 1 hora eu vou chegar. Se você... A gente compara muito. O cara está de 2ª geração, 3ª geração, ele foi fácil, porque o pai dele já era contador. Essa história não existe. O cara que já era contador, o pai, o cara está na 2ª geração,
ele tem um desafio talvez maior que o nosso, que começou do zero, porque a gente tem nada a perder. A gente saiu do zero. Agora o pai dele está aqui, ó. Se ele fracassar, sabia. Não presta. Não presta, o pai construiu a empresa e destruiu. Então o desafio dele, às vezes, é muito maior que o nosso. Porque a gente vem do zero, cara. A gente vem do zero. Só que se a gente continuar aqui, ó, caminhando e acreditando, a gente evolui. E a gente não pode comparar, cara. Não compara. Acho que o maior problema das pessoas é se comparar com o outro. O Flávio tem a história dele, cara. A realidade dele é diferente da minha. Ele nasceu num lugar diferente, com uma condição diferente. E é o que eu sempre falo. A gente não escolhe onde a gente vai nascer, a família que a gente vai nascer. Agora, permanecer ali naquela condição é a escolha nossa. Aí é a escolha nossa. Onde você quer chegar, né? Exatamente. Maior inimigo é a gente mesmo aqui, ó. Né? O maior desafio é a gente mesmo querer mudar. Resumindo, tem um ditado que diz: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Já parou para pensar nisso daí? Né? É isso aí. Dá para chegar lá. Vai dar trabalho? Vai. Mas o pior inimigo é você mesmo. Se você falar, não quero, tá bom, você não vai chegar em lugar nenhum, né? É verdade. É verdade. É porque... Bota no Waze lá e vai. Cara, você vai chegar. Você vai chegar. É óbvio. Se eu tenho uma condição econômica inferior à tua, você começou muito na frente, você vai de jato, você vai chegar lá primeiro. Eu tô no caminho, cara. Vou chegar. Eu vou a pé, mas vou chegar, porque eu já sei o caminho. É aquilo. Por isso que eu falo, currículo. Cara, o que eu preciso fazer para ser advogado, contador, administrador? Tô aqui, sou técnico de contabilidade. Eu preciso estudar contabilidade, 4 anos, depois mais 5 direito, depois mais 2 administração. Cara, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Vai demorar 10 anos. Não tem problema. Se tudo der certo, eu vou viver 10 anos. Eu vou chegar lá, mas vou chegar. Agora não pode sair do caminho. Exatamente. Show? Não, mas muito bom. Show! Boa, boa, boa. Essa é a essência, pessoal. Essa é a essência. Eu acredito que no próximo, porque a gente já vai ter, a gente já conversou ali, na próxima edição, o pessoal vai vir e vai falar, cara, eu vou porque lá tem solução, lá a gente consegue fazer um network, conversar com pessoas que têm experiência bacana, de trajetória bacana para mostrar para a gente. Então, esse é o objetivo da Contimatic, junto com o CRC, trazer solução para vocês.